Meus irmãos, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos. Que o Senhor Deus abençoe. Que o Senhor Deus vos agracie com todos os tesouros espirituais em Cristo Jesus. Nesta oportunidade, eu quero abençoar a sua vida com a porção da palavra de Deus e compartilhar com vocês aquilo que o Senhor compartilha comigo no estudo das Escrituras. Sejam bem-vindos, filha do rei, Rosélia, Rose, Luzivaldo. Deus abençoe, meu amigo. Como é que o senhor está? Como é que está a grande cidade de Marabá? José Rafael, seja bem-vindo. Eu queria compartilhar com vocês, uma porção da palavra de Deus. Salmos 91. Azul, seja bem-vinda. Eunice Ribeira, seja bem-vinda. Deus abençoe. Shield, seja bem-vindo. José Pereira, seja bem-vindo. Aqui em Santa Catarina está chovendo, clima frio. Bênção de Deus. Saulo, seja bem-vindo. A Joana, seja bem-vinda. Cida Mendonça, seja bem-vindo. Helenise, seja bem-vinda. Geilson, seja bem-vindo. Deus abençoe. Deus abençoe. Jailson, Ana Maria, Junho, Lívia, Maria, Benedito, seja bem-vindo. Deus abençoe. Deus abençoe poderosamente. Estaremos falando sobre o Salmo 91. Dermaci Gabriel, Jason, seja bem-vindo. Gabriel, Irton, Gabriel, S2, Nerceli, seja bem-vinda. Deus abençoe. Vocês me ouvem bem? Enquanto as pessoas vão chegando, a nossa oração a Deus é que sejamos alcançados pela graça, pela misericórdia, pelas bênçãos do Senhor. Que Ele nos fortaleça para passarmos pelas provações, pelas dificuldades, pelas lutas, que o Senhor nos fortaleça. Vivemos numa geração em que só quer viver bênção, mas se esquece que é impossível vivermos em Deus sem passarmos por lutas, dificuldades, batalhas. É impossível não passarmos por isto. Adriano Tenente, seja bem-vindo. A vida impõe sobre nós desafios, lutas, batalhas. Impôs sobre a vida daqueles que serviram ao Senhor tanto na antiga aliança quanto na nova aliança. Dentro destes fatores, eles permaneceram fidedignos, fiéis aos princípios e valores inseridos por Cristo em suas vidas. E a gente precisa abrir nosso entendimento para esta verdade. Fonte de vida, se não me falha a memória, é o pastor Wilson Dutra. Deus abençoe, meu amigo. Deus abençoe. Então, as lutas e as dificuldades e as batalhas da vida, elas vão acontecer. E a gente precisa entender que se não tivermos fortalecidos em Cristo, direcionados pela sua palavra, a Bíblia diz que Jó era um homem justo, reto, íntegro e temente a Deus. 4 bases que fundamentavam uma vida que Jó tinha com Deus. Em nenhuma circunstância da vida ele negociou essas 4 bases que ele tinha na sua vida de relacionamento com Deus. Nada. Em nenhum dos mundos existentes, das esferas espirituais e níveis espirituais, pôde arrancar de Jó
Oh glória! Porque ele era íntegro, ele servia ao Senhor por inteiro, ele adorava a Deus por inteiro. A sua fé não estava baseada naquilo que possuía ou que tinha. A fé de Jó estava alicerçada, fundamentada no próprio Deus. Que o Senhor te dê força, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te dê entendimento, que o Senhor te dê conhecimento, discernimento. Oh glória! Oh glória! Nenhuma situação difícil na vida do cristão, ela vem por acaso. A faculdade de Deus, ela é diferente da faculdade natural humana. Deus ensina tudo aquilo que aprendemos através da sua palavra na praticidade do dia a dia. É nas dificuldades, nas agrulhas da vida, Deus está nos ensinando a colocarmos em exercício aquilo que Ele nos ensina através dos pastores, dos pregadores, dos mestres, dos doutores, que velam pela palavra de Deus para instruir as nossas vidas espirituais. Oh glória! E precisamos abrir nosso entendimento para isto, meus irmãos. Precisamos abrir nosso entendimento para isso. O Senhor quer que nós nos relacionemos com as Escrituras. O Senhor quer que nós dediquemos a nossa vida em oração, em um relacionamento de oração com Ele. Deus quer que nós mortifiquemos a nossa carne através do jejum. O Senhor quer que nós nos aproximemos dEle. Deus quer, Ele deseja, Ele anseia por esse relacionamento genuíno. Quanto mais nós nos debruçamos no Senhor, mais intimamente vamos conhecê-lo, mais intimamente as bênçãos espirituais nós vamos compreender. Bom dia, Silvana, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Ele quer ter um relacionamento com você. Pastor, eu adulterei, eu pequei, eu me afastei da casa de oração, da congregação, eu me afastei de Jesus, mas Ele não se afastou de você. É você que está se afastando de Deus. Lembre-se, quando Adão pecou, Deus continuou descendo no jardim como fazia das outras vezes. E Deus procurou Adão e não encontrou e disse: Adão, aonde tu estás? Adão bradou e disse: Senhor, ouvi a tua voz e tive medo. E ele estava atrás dos arbustos. Então é o homem que por causa do pecado se envergonha, porque a presença do Senhor Jesus na nossa vida nos constrange e nos faz ver quem de fato nós somos. Oh glória! Oh glória! Vladimir, tu precisa ter um encontro com Jesus. Tu precisa ter um encontro com Jesus. Tu precisa se arrepender dos teus pecados e se converter dos seus maus caminhos e se debruçar nos braços de Jesus. Oh glória! Então entenda, o Senhor continuou desejando se aproximar. É o homem que foge de Deus. É o homem que foge de Deus. Mas o Senhor quer te encontrar. O Senhor quer ter um relacionamento com você. Davi, Deus abençoe. Deus abençoe. O Salmo 91, é um salmo de uma profundidade muito grande. De uma profundidade muito grande. Ele revela a verdadeira segurança no Senhor Deus. Ele mostra que esta segurança ela não está na ausência dos perigos, mas na presença do Deus Altíssimo na sua vida. Eu vou repetir.
Tá? A verdadeira segurança não está na ausência de perigos, mas na presença do Deus Altíssimo. Você percebe isso quando você lê a história dos heróis da fé. Tá? Deus não isentou ele de passar pelos perigos, de passarem no meio do campo de batalha. Deus não isentou eles de passarem pelos conflitos da vida. Deus não isentou-os, mas Deus passou com eles. Deus estava com eles. É por isso que há uma frase muito dita nos nossos dias: perca tudo, mas não perca a presença de Deus. Perca tudo, mas não perca a sua fé. Porque é tudo que temos. Deus não está preocupado com o teu carro, Deus não está preocupado com a tua casa, Deus não está preocupado com a conta no banco que você tem, porque você não vai levar nada disso. Deus está preocupado com a tua alma, Deus está preocupado com o teu espírito, com a sua pessoa. Se bem verdade é que posso usar esta expressão, Deus está preocupado, porque Ele conhece todas as coisas. Se Deus conhece todas as coisas, a gente precisa entender que Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para experimentarmos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se Deus conhece todas as coisas, Ele vela, Ele cuida, Ele zela da nossa vida. Por que não se deleitar nele? Então a gente precisa entender que a verdadeira segurança não está na ausência de perigos, mas na presença de Deus. Por isso precisamos ter uma postura de permanecermos na presença de Deus. Como é que o Salmo 1 começa, irmãos? Como é que o Salmo 91 começa? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sua sombra. A pessoa, o homem, a mulher, o servo, a serva, que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É eu me posicionar, é eu ter postura com caráter forjado pelas Escrituras em Cristo Jesus, a habitar no esconderijo do Altíssimo, para que eu possa ter condições de descansar na sombra do Onipotente. Então a gente precisa entender que a confiança no Senhor, ela precisa ser inteira dentro de nós, no nosso interior. Qual é o objetivo do Salmo 91? Levar o cristão a confiar plenamente em Deus como refúgio, proteção e Salvador em todo o tempo. Daniel foi lançado nas covas dos leões por causa dos invejosos, pelas calúnias que impôs sobre ele, por inverdades que impôs sobre ele. Deus não impediu dele descer a cova dos leões, mas Deus fechou a boca dos leões dentro da cova, para que o seu servo fosse preservado, porque ele era inocente diante das acusações que levantaram contra ele perante o rei. Oh glória! E a gente precisa entender que temos que depositar nossa confiança no Senhor. Ele vela por nós, Ele cuida de nós. A Bíblia nos ministra sobre nós, declarando que somos filhos de Deus. Então Deus cuida da sua vida. Agora precisamos ter esta consciência
Precisamos ter esta convicção. E como eu devo, e quais são os critérios que eu enxergo na minha vida que esta confiança está afirmada? Quando eu creio naquilo que escrito está. A Bíblia diz que nada é impossível para Deus. A Bíblia também declara que nada é impossível para aquele que tem fé. Se você anda por fé, você anda movido pelas Escrituras, porque sem as Escrituras é impossível ministrar fé diante de Deus. A própria palavra do Senhor diz, declarada por Ele mesmo, porque a Bíblia não contém, ela é a palavra de Deus. Deus escreveria a sua palavra no nosso coração. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Lutas não separam o homem de Deus, tribulações não separam o homem de Deus, aflições não separam o homem de Deus, enfermidade não separa o homem de Deus. As agrulhas da vida não separam o homem de Deus, o pecado separa. Por isso o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então o Salmo 91 nos leva a confiar plenamente em Deus como refúgio, proteção e salvador em todo o tempo, porque Ele o é na nossa vida. Muitas pessoas pegam o Salmo 91 e deixam aberto. Tem pessoas que o Salmo 23, o Salmo 51, o Salmo 91, as folhas já estão amarelas. Quantas pessoas eu não vejo com a Bíblia aberta na cabeceira do seu carro, né? Como forma de proteção. Eu quero te dizer, não vai te proteger. Mas quando eu leio o Salmo 91, eu entendo a essência daquilo que o Salmo está expressando para que eu possa ter conhecimento de viver, de viver, de me deleitar, de me entregar, em não praticar o mal e não praticar o pecado, mas praticar a justiça, o amor, a compaixão, a misericórdia de Jesus, do Senhor Deus sobre a nossa vida. Nós vamos entender que é isto que nos guarda, que nos protege. Porque muitas pessoas leem a Bíblia, mas não praticam, não colocam em exercício na sua vida aquilo que está lendo, que está meditando. Toda a essência dos céus e promessa que o Senhor Deus estabeleceu, ela se cumpre na nossa vida quando a nossa vida se alinha com as Escrituras Sagradas. Por isso Jesus disse e afirmou, porque Ele não falou por falar, Ele falou baseado. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedirá tudo ao Pai e vos será feito. Vida na palavra. Vida na palavra. Então, o Salmo 91 nos ensina lições preciosas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você está habitando aonde? Você está habitando aonde? Então a gente precisa entender o contexto, o contexto histórico. Quem foi o autor do Salmo 91? O Salmo não identifica explicitamente o seu autor. A tradição judaica e muitos estudiosos associam Moisés por conexão com o Salmo 90. O Salmo 90 ele está ligado ao Salmo 91. Vida no deserto, proteção divina, é a linguagem que o Salmo atribui. Então, alguns estudiosos da tradição judaica atribuem este Salmo a Moisés. Outros sugerem Davi pelo vocabulário militar e confiança em Deus também que a linguagem do Salmo 91 expressa. Mas o mais importante
não é o autor do salmo. Tá? É a gente entender que o salmo é inspirado, usado liturgicamente em Israel, porque o livro dos Salmos, ele é o inário, entoado, tá? Eles são cânticos entoados no templo, pelos músicos e os levitas dentro da casa de Israel. São 150 salmos divididos em 5 grupos de 30, cada grupo de salmos, tá? Organizado de forma litúrgica para ser entoado dentro do templo da casa de Israel. E a sua composição é poética. Então todo o livro dos Salmos são hinos entoados. Interessante nós frisarmos aqui que cada salmo desse contextualiza com a história de vida de um homem de Deus, tá? Que cada salmo foram marcas de um relacionamento com Deus e com os processos da vida. Então, quando eles eram entoados, eles tinham vida diante de Deus, porque foram construídos, tá, em meio às lutas, às tribulações, a agrulhas, a falhas, a pecados. O Salmo 51 de Davi. É Davi se humilhando em oração diante de Deus pelo pecado, tá, que cometeu, ou pecados, no plural, que cometeu. Davi constrói o Salmo 51 com muita lágrima, arrependimento, tá, reconhecendo a miséria do seu pecado. Bendito seja Deus, mas todos eles têm inspiração de Deus. Segundo contexto que a gente precisa entender, é um ambiente de perigo real. Por sermos cristãos, por sermos servos de Deus, como eu já bem frisei, e é bom armazenar isso na sua cabeça, porque hoje as mensagens que ouvimos são mensagens motivacionais, né? Mensagens de coaches, né? A chamada hoje que a gente vê muito, né? Nos nossos dias. E eu quero dizer que isso não é Bíblia, isso não é mensagem cristã, cristocêntrica, tá? Isso eleva muito o ego do homem, e o homem a buscar muitas coisas dessa vida. E Jesus nos chamou, irmãos, para buscarmos os céus, buscarmos a sua presença, buscarmos os tesouros espirituais, nos enchermos dele, nos revestirmos com as armaduras dele, de nós buscarmos a essência dos dons e da atualidade dos dons espirituais. Jesus nos chamou para irmos alcançar as almas perdidas, aqueles que estão mergulhados na sarjeta, no lamaçal do pecado. Jesus nos chamou para isso. Jesus nos chamou para granjearmos no reino dos céus, não nos chamou para granjearmos no reino da terra. E hoje, infelizmente, muitas pessoas estão buscando as coisas da terra e não as coisas do céu. Então a gente precisa entender que o Salmo 91, ele nos revela, ele nos mostra, ele abre o nosso entendimento para o perigo real. Ele vai falar de guerras, ele vai falar de pestes, ele vai falar de animais, ele vai falar de inimigos, de feras selvagens. Ele vai nos falar de armadilhas que são colocadas todos os dias para que sejamos presos nas mãos dos inimigos. Então, Salmo 91 vai nos revelar esse ambiente de perigo real. As filosofias vãs, o falso evangelho que está sendo pregado hoje, as pessoas distorcendo a verdade de Deus e ministrando elas como meia verdade. Porque dentro da Bíblia o diabo não fala mentiras, o diabo fala a verdade. Tanto no Éden, quando ele conversou com Eva, e tanto no Éden, quando o diabo conversou com Jesus, ele usou as verdades das Escrituras. Agora você vê o diabo usando meia verdade.
Por isso a Bíblia declara ele como o pai da mentira. E se não estivermos alinhados a nossa vida às Escrituras, a um relacionamento verdadeiro e profundo com Deus, seremos levados por todo vento de doutrina. Em vez de estarmos pregando a palavra de Deus por inteiro, estaremos falando meias verdades como ouvimos nos nossos dias. Então entenda, ser cristão é entrar numa guerra espiritual. É estar numa guerra espiritual. Ser cristão é entendermos que estamos em meios às pestes, animais selvagens, inimigos, armadilhas que são colocados todos os dias. A gente precisa entender. O Salmo 91 não é um salmo de promessas fáceis, mas de confiança, de maturidade, de um relacionamento, de uma vida com Deus. Quem te disse que as promessas de Deus são promessas fáceis? Jesus nos convidou, nos chamou, nos nomeou, nos escolheu. Mas a cruz, o relacionamento, requer de nós renúncia. O relacionamento com Jesus requer de nós que nós carreguemos a cada dia a nossa cruz. Não existe um relacionamento com Cristo sem renúncia. Não existe um relacionamento com Cristo sem cruz, meus irmãos. Renunciar ao seu eu. Renunciar às suas vontades. Você renuncia o seu eu para que o eu sou governe de fato o seu espírito, a sua alma, o seu corpo, as suas emoções, os seus sentimentos, a sua vontade. E você suporta sobre si a cruz de Cristo. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não quer dizer que seguir a Jesus você não tem jugo e você não tem fardo sobre os seus ombros. Jesus arranca o jugo do pecado, o fardo do pecado da sua vida e coloca o fardo e o jugo dele sobre você. Só que o jugo e o fardo de Jesus é mais leve do que o jugo do pecado, do que a escravidão do pecado. Então o Salmo 91, ele não é um salmo de promessa fácil, mas de uma confiança verdadeira e madura com Deus. E essa maturidade, ela só vem pelos processos da palavra de Deus na nossa vida. Quem tem maturidade diante de Deus e das Escrituras não se abala, irmãos, com tempestade, com furacões, com A e com B. Quem tem maturidade cristã compreende o fardo e o jugo de Jesus sobre a sua vida. O Salmo 91, as pessoas fazem muitas campanhas lendo o Salmo 91. Mas se eu ler o Salmo 91 e não entender o que o Salmo está ministrando ao meu coração, o que o escritor dos Salmos estava passando, vivendo, para construir o Salmo 91, se eu não entender o que verdadeiramente o Salmo 91 está ministrando para a minha vida, eu não vou entender, eu não vou absorver, eu não vou viver o que realmente o Salmo 91 está ministrando à minha vida. Ele é muito citado em tempos de crise. Ele foi citado por Jesus na tentação no deserto. No deserto. Porque o Salmo 91 também fala, é uma profecia acerca do Messias.
Ele foi citado pelo diabo no deserto, a Jesus. Então a gente precisa entender que o tema central do Salmo 91, Deus é refúgio para quem decide habitar nele. Eu vou repetir, Deus é refúgio para quem decide habitar nele. Quem não decide habitar no Senhor Deus, Deus não é refúgio, Deus não é fortaleza. Não há possibilidade dessa pessoa se esconder no esconderijo do Altíssimo. Deus é refúgio para quem decide habitar nele. Você está habitando aonde, irmão? Há algo poderoso no Salmo 91. O Salmo 91, verso, porque não é versículo, é verso, tá? É número e verso. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando você lê o verso 9, ele diz assim: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, então nenhum mal te atingirá. Então entenda, Deus é refúgio para quem decide habitar nele. Você tomou posicionamento de habitar no esconderijo do Altíssimo? É você. Você decidiu habitar no esconderijo do Altíssimo porque Deus só é refúgio para quem decide habitar nele. E quem habita nele não vive pecando. Quem vive pecando não o viu e nem o conhece, segundo o apóstolo João deixou escrito na primeira epístola. Eu repito, a única coisa que afasta o homem de Deus e que impede do homem habitar no esconderijo do Altíssimo e Deus ser o seu refúgio é o pecado. Porque o profeta Isaías, ele exclama dizendo que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então o pecado é a única coisa que nos separa de Deus. Então Deus é refúgio para quem decide habitar nele. Há um convite de Deus por meio do Salmo 91, te convidando a aproximar-se dele. Por isso a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus diz que aonde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Então seu coração está cheio de quê? Que tesouros o seu coração? Quais são os tesouros que estão armazenados dentro do seu coração? São coisas terrenas ou coisas espirituais? São coisas temporais ou são coisas atemporais? O que está armazenado dentro do vosso coração? Deus é refúgio para quem decide habitar nele. Salmo 91, verso 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Quando é que eu posso dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio? Quando eu posso declarar estas palavras ao Senhor? Quando eu habito no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente eu descanso, então eu posso declarar ao Senhor. Quando de fato eu faço do Senhor o meu refúgio e a minha fortaleza, aí Deus é o meu refúgio.
Por isso te convido, irmão, eu te convido, irmã, faça do Senhor o seu refúgio, faça do Senhor a sua habitação, decida habitar no Senhor. Quem habita no Senhor renuncia às paixões mundanas. Quem decide habitar no Senhor abandona o pecado, abandona o adultério, abandona a prostituição, abandona a fornicação, abandona as mentiras, abandona todo o engano, abandona as drogas, abandona o alcoolismo. Quem decide habitar no Senhor abandona as idolatrias, as religiosidades da vida. Quem decide habitar no Senhor, oh glória, oh glória. Você pode dizer hoje ao Senhor, oh glória, eu estou sentindo a presença de Jesus. Você pode dizer ao Senhor, tu és, Senhor, o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Estas palavras, elas chegam verdadeiramente diante do trono de Deus, porque quando você as declara, quando você as verbaliza, o Senhor nos céus está ouvindo, a sua mão está estendida, dizendo verdadeiramente é o meu servo, porque ele se decidiu habitar na minha presença, ele decidiu se esconder na minha presença, ele fez de mim o seu descanso, a sua habitação. E automaticamente, quando eu faço do Senhor a minha habitação, a sua sombra está sobre a minha vida. Eu estou guardado, assim como a galinha guarda os seus pintainhos, quando a águia ou quando o falcão vem para arrebatar os seus pintainhos, elas as guarda toda debaixo das suas asas para protegê-los. Assim é o Senhor Deus, quando eu decido fazer dele o meu refúgio, a minha fortaleza, quando eu decido habitar na sua presença. Eu quero te dizer que a expressão que o salmista no Salmo 91, ele declara, habitar. O que é habitar? O que significa no hebraico a palavra habitar, trazendo para a nossa língua o sentido mais simples, não é visitar. Quem habita não visita, quem habita permanece, faz morada. Habitar fala de relacionamento contínuo. Relacionamento contínuo. Entenda, Abraão ouviu a voz de Deus uma única vez. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele ouviu, ele não conhecia Deus, mas quando ele obedeceu à voz de Deus, ele decidiu habitar, ele decidiu continuar o relacionamento com Deus, e dentro desta continuidade, Abraão passou a conhecer ao Senhor, que o chamou na terra de Ur. São os processos da vida, a continuidade desse relacionamento que faz nós conhecermos a Deus. Jó disse, eu só te conhecia por ouvir falar, mas os processos da vida pela permissividade de Deus fez Jó conhecer a Deus intimamente. Ele disse, agora os meus olhos contemplam. Eu não te conheço só por ouvir falar, os meus olhos te contemplam, os meus ouvidos te ouvem. Oh glória! Então não murmure e não reclame dos processos e das dificuldades da vida, porque é a faculdade de Deus entrando dentro desta continuidade de relacionamento para te forjar como um bom soldado de Cristo Jesus. Eu não devo buscar a Deus somente na crise. É isto que o salmista está dizendo, quando ele declara e verbaliza a palavra habitar.
Ele está declarando que a nossa busca não deve ser somente no momento da crise, mas nos momentos também de bonança. É uma continuidade de permanência diante de Deus. Há pessoas que na crise oram muito, jejuam muito, não perdem cultos, estão clamando constantemente. Quando o Senhor dá a vitória e a bonança chega, deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, deixa de se relacionar. O relacionamento não é mais contínuo, mas é gradativo. Aí você pode ficar na certa, que o interesse de Deus é te ver próximo dele, é te ver crescendo nele. Então ele vai permitir outras lutas, aonde ele vai te mover a presença dele. Então entenda, quando Deus te der vitória, quando a bênção de Deus, dentro daquilo que você está pedindo, pelos processos que você está passando, te alcançar, não pare de buscar. Oh glória, oh aleluia, não pare de se deleitar nele, não pare de louvá-lo, não pare de se humilhar diante dele, não pare o relacionamento com ele. Quando a Bíblia fala no Salmo 91, esconderijo do Altíssimo, a Bíblia está trazendo o sentido de um lugar de intimidade. De um lugar de intimidade. Está falando de proteção espiritual antes da proteção física. Antes da proteção física, está afirmada uma proteção espiritual sobre a sua vida. Então, quando fala a expressão esconderijo, está falando de lugar de intimidade. Não negocie a sua intimidade com Deus. Não negocie, porque quando você é íntimo, Deus protege. Dos 12, tinha um que era íntimo. Tentaram matá-lo de todas as formas, de todas as maneiras, e João foi o único discípulo que morreu na velhice. Todos os demais foram martirizados, foram mortos. Uns foram transpassados por flechas, outros foram esfolados vivos como Tiago. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque ele disse que não era digno de morrer como o seu Senhor. Outros foram transpassados por flechas. Outros foram cerrados ao meio, outros foram decapitados como o apóstolo Paulo. Mas João foi jogado dentro de um tacho de azeite quente. Oh glória, porque ele era íntimo. Então não troque a sua intimidade com Deus, porque intimidade com Deus é a aplicação do termo esconderijo do Altíssimo, que nos fala de proteção espiritual antes da proteção física. A gente vai perceber a importância da confissão de fé. Ela é verbalizada no Salmo 91. E aonde é que está escrito, pastor? Esta confissão de fé no Salmo 91. Quando você entende, que o salmista diz: pois direi do Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, é o meu Deus em quem confio. Isto é uma confissão de fé. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio. Fé não é silêncio, fé é declaração. Fé não é algo que está somente ligado intimamente, mas quando você se move pela fé, você verbaliza, você declara, você quer exclamar, porque ela sai de dentro para fora, ela é construída de dentro para fora. Então, entenda que o salmista do Salmo 91, ele declara, ele verbaliza esta fé. Direi.
eu posso dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, é minha fortaleza. Você tem declarado a sua fé? Você tem verbalizado a sua fé? Ou você tem se envergonhado da sua fé? Ou você tem se envergonhado de declarar o seu relacionamento com Jesus? Não importa o ambiente, a circunstância onde você esteja inserido, se a oportunidade lhe foi facultada, declare a sua fé em Cristo Jesus. Com o seu testemunho, com a sua vida, verbalizando, declarando o que está dentro de você, pois a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Você está cheio de quê? De amor, que produz paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio? Ou você está cheio de ira, inveja, ódio, rancor? Pois aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansa, não são participantes destas obras, mas vivem imergidos no fruto do Espírito, para que ele verbalize e conclame com veemência, com autoridade, com ousadia a sua fé. A sua fé não fica em silêncio, porque ouço muito nos nossos dias que eu não preciso abrir a minha boca, verbalizar a minha boca para pregar. E eu percebo que tem muitos cristãos que ninguém sabe que ele nem é nem crente no trabalho. Não sabe que ele nem é crente aonde anda. Porque tem vergonha de evangelizar, de falar, de proclamar o seu relacionamento, a sua intimidade, tá? Do seu relacionamento com Deus, a sua fé em Deus. Porque é impossível viver um relacionamento com Jesus e você não ter testemunhos para contar, experiências com Deus para compartilhar. Se você vive esta intimidade, você tem experiências com Deus para contar, que irão edificar vidas. Que após você contar e você ministrar a oração, Deus vai ressuscitar a fé. Deus vai tirar a pessoa de um desânimo para um ânimo nele, fortalecendo nele as suas emoções, os seus sentimentos, o seu campo psicológico. Então não guarde para si aquilo que o Senhor Deus fez na sua vida. Compartilhe. Quem vive na presença de Deus descansa mesmo quando o mundo entra em colapso. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como os montes estão em volta de Jerusalém, o Senhor está em volta do seu povo. Eu tenho que ter bases naquilo que declaro. Muitas pessoas lêem o Salmo: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. O salmista está declarando aquilo que ele vive. O salmista está declarando experiências que ele viveu. Quando ele diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, é porque ele passou por crises, conflitos, ele passou por batalhas em que o Senhor foi a sua base, foi o seu escudo, foi a sua fortaleza, foi a sua estrutura. Ele entendeu que como Jerusalém está em volta dos montes, o Senhor está em volta dele, o guardando, o protegendo. Bendito seja o nome do Senhor. Então quem vive na presença de Deus descansa mesmo quando entra em colapso, porque ele sabe quem é Deus. Ele sabe aonde ele está em Deus, como se move em Deus. Oh glória, bendito seja o nome de Jesus. Ele sabe que se tirarem a sua vida nesta terra, há algo
muito maior o aguardando. Que quando as portas da eternidade se abrir para ele, ele será recepcionado por Jesus. Aqui, irmãos, é uma vida aparente. A vida eterna em Cristo Jesus é uma vida para sempre com ele. Oh glória! Bendito seja o nome do Senhor. O Salmo 91 também, ele declara os perigos, eles não são negados, tá? Enquanto cristãos e como cristãos que somos, nós precisamos entender que vamos passar os perigos desta vida, tá? Mas o Salmo também expressa que mediante esses perigos que nós vamos passar e que é impossível não passá-los, nós vamos superá-los, porque não estamos passando por eles sozinhos, estamos passando com eles, juntos com Cristo Jesus. É interessante que o Espírito Santo traz ao meu coração que em todas as cidades que Paulo chegou, ele passou perigos. Ele passou açoites. Ele foi levado às prisões, tá? Mas ele superou todas estas batalhas. Quando ele chegou na cidade de Filipe, por repreender o espírito maligno de uma jovem que era escrava de senhores e que recebia um dinheiro porque ela gerava muito lucro, porque adivinhava. E Paulo repreendeu aquele espírito maligno que estava dando testemunho que Paulo era servo do Deus Altíssimo, de Cristo Jesus. Paulo repreendeu. Ele foi levado à prisão, foi açoitado. Só que Paulo não murmura, Paulo não reclama, Paulo não pensa em retroceder na chamada e na vocação que recebeu do Senhor. Você percebe a intimidade, a profundidade do relacionamento que esses homens tinham com Deus. Ele e Silas começam a louvar ao Senhor. Próximo da meia-noite, eles estão louvando. Eles estão louvando porque eles estão superando. Eles sabem que quando sofremos por amor a Cristo e pela causa do Evangelho, não é desonra, é honra. Enquanto na esfera temporal, para muitos é escândalo e desonra, para os céus é honra. Glorifica Cristo, vaciona o Evangelho de Cristo Jesus. Por isso você percebe a profundidade da intimidade. Eles louvavam. Enquanto eles louvavam o Senhor Deus, que estava, tá, com as suas asas estendidas, porque Paulo e Silas estavam escondidos no esconderijo do Altíssimo e debaixo das suas sombras. Eles eram guardados. A Bíblia diz que houve um tão grande terremoto que todas as cadeias se abriram. Qual foi o fruto do sofrimento, irmão? Almas. O carcereiro e sua família se converteram a Jesus. Então, se é para você passar por açoites, prisões, e isto gerar almas, gerar frutos, isso glorifica os céus. Muitas pessoas estão perdendo esta visão do reino com esse falso evangelho que está sendo pregado de forma distorcida sobre prosperidade e riqueza, que está levando pessoas somente a coisas dessa vida. Repreenda isso, mas levante a bandeira da vitória. Levante a bandeira do Evangelho, pregando a essência verdadeira do Evangelho. Que se o homem não se arrepender dos seus pecados e não se converter dos seus maus caminhos, a sua habitação é no inferno. Ele não morará com Cristo Jesus nos céus, mas a sua habitação final é o lago de fogo.
A justiça de Deus por meio de Cristo se manifestou aos homens para resgatá-los do poder do pecado. Cristo abriu a porta da graça para que o homem se arrependesse dos seus pecados, se convertesse dos seus maus caminhos, para que ele experimente o refrigério do Senhor sobre a sua vida. Os perigos não são negados, mas são superados. O Salmo 91 também revela os perigos ocultos, quando ele expressa o laço do passarinheiro, armadilhas invisíveis, quando ele fala de pestes perniciosas, crises inesperadas. Eu já morei em fazenda, tá? A gente armava aquelas armadilhazinhas, né? Quando o passarinho ia comer, batia na cabecinha e matava. Laço do passarinheiro, né? Que são armadilhas ocultas. Quantas pessoas não fazem armadilha contra você? Pessoas que batem no seu ombro, pessoas que sorriem para você, né? Mas você precisa em Cristo enxergar além. Você precisa ter sensibilidade à voz do Espírito de Deus, que te antecipa. Quando armam esses laços para alcançarem a tua vida e destruírem a tua vida, tá? Quando essas crises inesperadas vêm sobre você e a gente tem essa intimidade, essa busca contínua no Senhor, o Espírito de Deus comunica a nós outros. Ele desperta o nosso espírito para estas armadilhas, e elas não vão nos alcançar, porque Ele comunica a nós. Ele nos dá discernimento, visão, entendimento. É por isso que o cristão não pode parar de orar. É por isso que o cristão não pode parar de ministrar a sua vida diante de Deus. Oh, glória! Isto fala, irmãos, de cobertura divina. Por isso Ele é o seu refúgio, por isso Ele é a sua fortaleza. É por isso que você declara diante dEle, porque as experiências vão acontecendo nesse relacionamento contínuo. No verso 4 fala da cobertura divina. Deus como age de forma protetora. Ele é fidelidade e escudo para nós. O que o escudo faz? Quando os dados são lançados, quando a lança é lançada, você ergue o escudo para proteger todo o seu corpo. Ele é o nosso escudo. Nada vai nos atingir, nada vai chegar a nós. Nem os medos constantes. Porque o medo, ele não é algo ruim na nossa vida. O medo, ele serve como ele é uma válvula de escape, tá? O medo, imaginou se você não tivesse medo de nada? Você passaria um cruzamento num carro, tá, em alta velocidade. Você se jogaria de um prédio. Por que quando você chega na beira do prédio, olha para baixo, você sente o medo? É um mecanismo de defesa, tá? Então você precisa entender que o Salmo 91 vai falar de terror noturno, setas divinas, setas, tá? Pestes e mortandades. O Salmo não diz que o justo não verá o perigo, diz que não será dominado por ele, tá? Então o Salmo 91 declara isso. De forma alguma você vai ver as Escrituras dizendo que o justo não verá o perigo, que o justo não passará por dificuldades, lutas, escassez, tá? Tribulações, mas ele não será dominado por ele, porque tem controle emocional em Cristo para entender e compreender.
Por isso o Senhor te dará força. Por isso o Senhor te dá sabedoria. Por isso o Senhor vai te dar conhecimento, discernimento, para que você passe por todos esses processos. A fé não elimina a realidade do mal. Perdão. A fé não elimina a realidade do mal, mas muda o resultado final. Tá, irmãos? Ô glória! Eu vou trazer esta palavra somente até este ponto. Temos muitos outros pontos aqui no Salmo, tá? Então, na próxima live eu vou continuar, tá, a meditação do Salmo 91. Então, a partir do verso 7 em diante, nós daremos continuidade. Tá, irmãos? Então, guarde no seu coração, a fé não elimina a realidade do mal, mas muda o resultado final. Então, alimente a sua fé. Alimente a sua fé. Pastor, o que alimenta a minha fé? As Escrituras. Não existe ninguém ministrando diante de Deus fé sem as Escrituras. Eu não estou falando somente de lê-las. Eu não estou falando somente de pegar a Bíblia, colocar ela debaixo do braço e ir para a casa de oração. Eu estou falando de vivê-las. Quando eu ministro fé diante de Deus, eu estou declarando a Deus, eu estou na palavra e a palavra está em mim, me possibilitando a me mover por fé. Bendito seja o nome de Jesus. Este é o segredo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. O eterno Elohim, o Deus vivo, verbalizando, o Logos, a palavra, haja e ouve. É o que o Senhor Jesus disse: se você estiver na minha palavra e minha palavra estiver em mim, você vai verbalizar o Logos. A cura vai acontecer na tua vida. Oh glória! É um código da Bíblia. É o que Jesus estava dizendo. E disse Deus: haja e ouve. Quando eu estou na palavra, a palavra está em mim. Por isso Jesus disse: vocês curarão os enfermos. É vocês que curarão os enfermos. Imporão as mãos e os enfermos serão curados. Porque eu estou na palavra e a palavra está em mim. Eu me movo pela força das Escrituras. Quando eu declaro a cura acontece. Quando eu declaro o milagre acontece. Oh glória, quando eu ministro a palavra que eu movo através do Logos, através da minha vida, vai construir a bênção e a vitória. Foi isso que Jesus disse: mulher, quão grande é a tua fé, porque ela somente tocou e a sua hemorragia foi estancada. Virtude saiu de Cristo, porque ela se moveu pelo Logos. Oh glória, Deus abençoe. Fique com esta palavra sobre a sua vida. Viva a palavra e a palavra vai viver em você, se movendo por você, construindo milagres extraordinários através da tua vida. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe o seu dia. Que Deus te guarde, Deus te livre, te dê visão espiritual, discernimento, entendimento em qualquer ambiente geográfico que você se encontre. Que seja despertado pela palavra e pelo Santo Espírito a buscar este relacionamento contínuo com o Senhor Deus que te chamou e te escolheu. Deus abençoe. Deus abençoe. Até amanhã daremos continuidade. Ou até mais tarde daremos continuidade a este salmo. Deus abençoe.